Olá, aqui é João Fernandes, economista da Quantitas, e no panorama econômico dessa semana vamos falar sobre a evolução da trajetória de política monetária nos Estados Unidos e também sobre os trâmites fiscais aqui no Brasil. No âmbito global, a semana passada foi muito marcada por dois eventos relevantes para a política monetária nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, o presidente do Fed, Banco Central do país, Jerome Powell, fez um discurso num evento que explorou um pouco das perspectivas da instituição para a política monetária. E nesse discurso ele trouxe uma fala mais dove, usando o jargão de mercado. Uma fala que se preocupou mais com a desaceleração da atividade econômica e também dando sinais de que estão avaliando alguma moderação na dinâmica da inflação nos Estados Unidos. Também houve algumas mudanças nas frases principais usadas durante o discurso em relação aos últimos que haviam sido feitos, colocando um pouco mais de dúvida sobre até onde iria subir a taxa de juros dos Estados Unidos nos próximos meses. E também dando uma sinalização que na próxima reunião, que acontecerá em dezembro, deverá haver uma redução do ritmo com que as altas de juros estão sendo efetuadas, de 75 bases para algo que provavelmente deve ficar em torno de 50 bases. Essas mudanças levaram a uma reação benigna dos mercados, que passaram a trabalhar com uma trajetória de juros menor logo que o discurso foi feito, e isso acabou tendo um impacto positivo sobre a dinâmica dos preços das ações. Por outro lado, tivemos um outro evento importante na semana passada, este mais adverso para os mercados, que foi a divulgação na sexta-feira dos dados de mercado de trabalho dos Estados Unidos. Ao longo da semana haviam sido divulgados dados que mostravam um mercado de trabalho um pouco mais fraco, mas eram dados mais preliminares. O principal dado, que é divulgado na sexta-feira, o payroll, era o que o mercado estava olhando com mais atenção. E ele acabou surpreendendo, indo na ponta contrária com que os outros dados estavam se comportando, e apresentou um mercado de trabalho muito forte, com criação elevada de empregos em novembro e também uma dinâmica salarial de bastante crescimento. O nível de salário dos Estados Unidos passou a mostrar uma alta maior do que vinha mostrando nas expectativas de mercado. Essa dinâmica acabou revertendo o comportamento benigno que havíamos observado depois do discurso de Jerome Powell e acabamos observando alta das taxas de juros de mercado nos Estados Unidos e uma queda no preço das ações, porque num ambiente de mercado de trabalho apertado, o efeito inflacionário disso ainda deve continuar mantendo as taxas de juros mais altas do que vinha se esperando antes da divulgação do dado. Por isso, um impacto negativo sobre o preço das ações americanas. Aqui no Brasil, as atenções continuam muito voltadas para a evolução das políticas do novo governo, em especial a tramitação da PEC de transição, que iniciará agora no Senado e que ainda há muita dúvida sobre qual será o tamanho dessa PEC, dado que ela traz também um impacto de gastos adicionais que devem ficar fora do teto dos gastos. Até recentemente, o que nós temos observado tem sido sinais de que esse excesso de gastos acima do teto deve ser menor do que inicialmente proposto pelo governo e também deve durar menos tempo do que a proposta inicial. Ainda há uma dúvida tremenda sobre qual será o tamanho desse excesso de gastos, pode ser que seja algo entre 150 e 175 bi, que é um pouco menor do que o governo inicialmente havia proposto, e também uma duração que pode ficar ao redor de 2 anos, há também menos tempo do que o governo inicialmente propôs. Mas ainda há muita dúvida, há muitas etapas de tramitação, muitas modificações que ainda podem ser feitas no Congresso e muita negociação a ser realizada. E claro que novidades que representem maiores riscos fiscais e uma trajetória menos sustentável da dívida à frente pode ter um impacto adverso no mercado. Mas, durante a semana, o que nós observamos foi uma dinâmica mais benigna, justamente pelo fato da perspectiva de nós termos um impacto fiscal menor estar ficando mais forte. Daí uma reação positiva dos mercados. Essas são as principais informações para você começar a sua semana bem informado. Até o próximo Panorama Econômico.